Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EG etapa 4. É aula de revisão. E hoje, o que a gente trouxe para revisar com vocês? Gente, a famosa, a incontestável regra de 3. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, até porque na aula passada a gente conversou com vocês sobre esse assunto e a gente pontuou um detalhe que muitos não levam em consideração. Você sabia que na hora que você tenta fazer uma regra de 3, diga de passagem, muitos alunos dizem que é o salva-pátria, professor? Diz que quando esquece do assunto, diz que faz um número para cá e faz aquele... Eu só lembro do Fruit Ninja lá, professor. Faz aquela multiplicaçãozinha cruzada. Mas vocês sabiam que vocês têm que ter um detalhe, né? Tem que ter um cuidado lá, tem um detalhezinho. Vocês lembram qual que era o detalhe? Lembra ou não lembra? Professor, toda vez que nós formos resolver uma questão por regra de 3, antes nós temos que verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. E, professor, eu sou obrigado? É, sim, senhor. Só que a gente apresentou para vocês um método prático que a gente criou. Lógico, é um pouquinho diferente do que está se apresentando no livro de vocês. Porque lá no livro de vocês, ele padronizou aquela regrinha das setas lá. Você lembra? O cara lá no livro, qualquer livro, de qualquer série, quando fala de regra de 3, ele diz para você o seguinte, olha, eu começo apontando a setinha para o X. Eu achei aquele negócio muito complicado, eu sou do contra. Eu digo, rapaz, eu vou pensar diferente. Aí eu fico toda hora repetindo, vai ficar quase que um jingle. Eu aponto a seta para o maior. Até porque você vai bater o olho, teu trabalho é de olhar, só visualizar lá, você vai olhar qual que é o maior número lá. Você bota uma setinha apontando para o maior, sempre. Repete aí, aponta a seta para o maior. Se as setinhas tiverem o mesmo sentido, elas são... Vem cá comigo, deixa eu recordar com vocês, vamos começar a nossa revisão. Na telinha de vocês está aí, professor, conteúdo, regra de 3, hoje a gente está fazendo a nossa revisão da última aula, e o objetivo aqui é que vocês passem a entender que sempre quando necessário, a utilização de uma regra de 3, seja qual for o tipo de problema, você tem que verificar antes se as grandezas envolvidas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E para isso vocês vão estar se utilizando daquele processozinho prático que eu apresentei para vocês das setinhas. Primeiro, recordar a definição. Quando é que duas grandezas são tidas como diretamente proporcionais? Professor, diretamente, é aquela que não muda, é aquela que eu não preciso me preocupar. Duas grandezas, elas são consideradas diretamente proporcionais quando elas variam da mesma forma. Como assim? Se o valor de uma está aumentando e o valor da outra também está aumentando, professor, elas estão fazendo a mesma coisa. Elas estão variando da mesma forma. São diretamente proporcionais. Ou, se uma das grandezas, seus valores estão diminuindo, e a outra, seus valores também estão diminuindo, professor, diminuiu, a outra também diminuiu. Fizeram a mesma coisa, ou seja, também são diretamente proporcionais. Então, ele diz aqui, numa linguagem bem técnica, agora, duas grandezas são ditas diretamente proporcionais, quando o aumento de uma implica no aumento da outra, aumenta, ou quando a redução de uma implica na redução da outra, ou seja, se uma reduziu, a outra também vai reduzir. Prof, e quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Mudei. Prof, se a diretamente proporcional é aquela, professor, que não muda, se uma aumentou, professor, se uma aumentou, a outra, professor, aumentou. Se uma diminuiu, a outra diminuiu. E a inversamente? Gente, a inversamente está dizendo logo no nome, professor. É o inverso, é o contrário. Se uma das grandezas, se os valores de uma das grandezas que estão sendo analisadas está aumentando e o da outra está diminuindo, eles não estão fazendo a mesma coisa. Eles não estão variando da mesma forma.
Então, isso me garante que este par de grandezas, ele é um par de grandezas inversamente proporcional. É aí que você tem que ter o cuidado. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, relaxe, tranquilo. Sabe por quê? Eu não preciso me preocupar. Só eu fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada que acabou. Agora, quando o par de grandezas é inversamente proporcionais, cabe a mim um certo cuidado. De quê, professor? O que o próprio nome está definindo. Uma das minhas grandezas deve ser invertida antes de você fazer o cruz credo. E se eu não inverter, professor, vai dar errado. Vai dar errado. Aí, ó, na definição, ele até especifica para a gente que duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ó, aumentou e a outra diminuiu. Não estão fazendo a mesma coisa. Uma faz o inverso da outra, o que me garante que este par de grandezas é inversamente proporcionais. Agora, se você ainda não se sente seguro, aqui é só a definição. Quando a gente vai montar e a gente coloca as nossas setinhas, cara, não tem erro a identificação quanto ao par de grandeza ser diretamente ou inversamente proporcional. Vamos pensar um pouquinho? Olha só, eu tenho uma situação, problema bem simples, bem comum, tá bom? Bastante cobrado, eu tenho certeza que se você abrir teu livro, tu vai achar uma questão. Se tu pesquisar na internet, então, um dos exemplos mais clássicos é aquele da gasolina. O cara diz que vai botar tantos litros de gasolina e vai rodar tantos quilômetros. Se ele botar mais ou menos gasolina, ele quer saber quantos quilômetros dá para rodar. Tá, professor, mas vamos lá. A ideia aqui não é basicamente dificultar os cálculos para vocês, é fazer com que vocês entendam como identificar se o par de grandezas é diretamente ou inversamente, para que logo em seguida você venha fazer a multiplicação cruzada, você venha a aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, quando vocês leem uma situação, um problema como esta, você primeiro vai identificar as grandezas. Quem são as grandezas? Ou melhor, professor, o que é uma grandeza? Gente, de forma fácil. Repete aí comigo. Tudo que eu puder medir, contar, mensurar, gente, é uma grandeza. Qualquer coisa que eu atribuir na forma numérica é uma grandeza. E a própria questão vai dizer para você. Eu bati o olho ali, nem li, mas eu estou vendo que tem um 360, ele é uma grandeza. Lá na questão ele vai te dizer 360 o quê? É só você se perguntar. Aí este o quê, a resposta deste o quê é a tua grandeza. Ali tem aquele 30 o que ali? Ah, professor, já sei. Então, vamos lá. Ele disse para mim que um automóvel percorre 360 quilômetros com 30 litros. Ele está me dando uma distância e ele está me dando uma capacidade em litros de gasolina. Já tenho as duas grandezas aí. Pergunta-se quantos litros de gasolina seriam necessários para que esse automóvel percorresse 420 quilômetros. Então, para você fazer bem organizado, bem bonitinho, eu te aconselho a montar, tá bom? E essa montagem, ela acontece quando você identifica as grandezas e você escreve cada uma delas. As grandezas envolvidas nessa questão, nesse exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, foi a distância que está sendo relacionada com a gasolina. A questão disse para mim, professor, que 360 quilômetros para percorrer, está lá na questão, lembra lá, né? Para percorrer 360 quilômetros, eu gasto 30 litros. Aí ele fez uma pergunta. Para percorrer 420 quilômetros, eu gasto quantos litros? Eu chamo de X. Normalmente você já faria cruz credo, não é? Só que antes eu vou pedir que você verifique, mesmo que você saiba, tenha certeza mesmo, tá bom? Você vai ter que saber se essa distância e se esta quantidade de gasolina representam para mim grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que você vai fazer isso? Calma aí. A regrinha lá que eu pedi que vocês aprendessem foi a seguinte. Você aponta a seta para o maior. Repita aí, aponta a seta para o maior. Então, olha para a grandeza distância. Tu começa olhando para a grandeza que não tem o X. No olho mesmo, tranquilo. Quais são os valores que vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando 360, vocês estão enxergando 420. Qual desses dois valores é o maior, gente? Qual desses dois valores é o maior? Se você não tiver com problema nos teus enxergantes, tu vai fazer igual como eu. Professor, o maior é 420.
Então, o que tu vai fazer? Eu vou botar uma seta apontando para o 420. Por quê, professor? Porque é o maior. Simples assim? Simples assim. Você entendeu? Eu apontei uma seta para o 420, porque o cara é maior. Ou como os meninos brincam aqui, é mais maior, professor. E pronto, botei lá a seta, acabou-se. Agora eu vou botar a seta na grandeza lá, a gasolina, professor. Só que tem um problema, professor. Eu vou apontar para onde? Eu disse que eu tenho que apontar para o maior. Eu aponto para o 30 ou aponto para o X? Mas eu não sei quem é o X, professor. Como é que eu vou apontar para o X? É aí que a gente vai pensar um pouco. A gente vai raciocinar e a gente vai criar um questionamento lógico. Você vai fazer uma pergunta sempre da grandeza que não tem o X, no caso, você vai criar uma pergunta da distância para a gasolina. Tipo, a pergunta seria tipo assim, com 360 quilômetros, ou melhor, para percorrer 360 quilômetros, eu vou gastar 30 litros. Olha a lógica. Para percorrer 360 quilômetros, eu gasto 30 litros. Para percorrer 420 quilômetros, você acha que você vai gastar mais de 30 litros ou menos de 30 litros? Professor, na minha situação, eu não faço a menor ideia ainda de quanto que é aquele X. Mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que aquele X é maior do que o 30. Por quê? Porque ela dá distância, professor. A lógica, né? Essa lógica que a gente está criando. Para percorrer 360 quilômetros, a questão já disse que eu gasto 30 litros. Para percorrer 420 quilômetros, é mais distância, professor? Para percorrer mais distância, professor, eu vou gastar mais gasolina. Então, o X, eu ainda não sei quanto que ele vale, mas eu posso afirmar que é maior do que o 30. Aí, qual foi a regrinha prática das setinhas? Repita novamente comigo. Eu aponto a seta para o maior. Professor, então o senhor vai apontar a seta para o X. Por quê? Porque o X é o maior. Professor, sempre aponta a seta para o X? Não, gente. A seta você aponta sempre para o maior. Esse modelo de resolução que eu estou apresentando não tem na internet desse jeito, não está assim no teu livro. Eu criei essa metodologia porque ela vai ficar mais fácil de ser assimilada. Por quê, professor? Porque o meu trabalho é sempre repetir. Eu aponto a seta sempre para o maior. Não fica mais fácil? Agora eu quero que você olhe, depois que você colocar as setinhas, eu quero apenas que você olhe para elas. As duas setinhas que eu acabei de colocar, elas estão apontadas no mesmo sentido, ou elas estão apontadas uma para baixo e uma para cima? Elas têm sentidos opostos. Professor, elas têm o mesmo sentido. As duas estão apontadas para baixo. Como as duas setinhas têm o mesmo sentido, essas setinhas me garantem que este par de grandezas é um par de grandezas diretamente proporcional. Agora é que eu vou montar a minha regra de 3. Eu começo escrevendo a grandeza que tem o x, boto lá 30 sobre x, igual ao 360 sobre 420. E, professor, deu diretamente proporcional, não é? Quando dá diretamente proporcional, eu monto a minha proporção com os valores do jeito que está montado. É isso? Isso mesmo. Montada a proporção, você que vem acompanhando as aulas, sabe que eu posso tentar simplificar. Eu até brinquei com vocês lá, usa lá o hashtag simplifica, né? Eu posso fazer algumas simplificações. Eu poderia simplificar o 30 com 360. Eu poderia simplificar o 360 com 420. 420 com x, o x com 30, não é isso? Vou simplificar o 360 e o 30. Ambos dão para dividir por 30, gente. 30 dividido por 30 dá 1, professor. 360 dividido por 30 dá 12. Eu já diminuí o tamanho da minha proporção, agora eu vou fazer aquela multiplicaçãozinha. Ainda poderia até simplificar mais ainda, mas não tem necessidade não. X vezes 12 dá 12x, 1 vezes 420 dá 420. Aquele 12, ele vai passar para o lado 420 dividindo, x vai dar 420 dividido por 12, a divisão vai dar exatamente 35 litros. Mas como eu falei anteriormente, quando as grandezas são diretamente proporcionais, é tranquilo, eu não preciso me preocupar. Sabe quando é que eu preciso me preocupar? Quando eu tenho um par de grandezas inversamente. Toda vez que der inversamente, você... Epa, peraí.
professor falou que eu tenho que ter um cuidado redobrado. Será que essa daqui vai ser inversamente ou vai ser diretamente de novo? Vamos ver? Lê comigo. O senhor disse para mim que dentro de um contexto, eu devo tentar identificar as grandezas. De forma geral, de regra geral, as grandezas são esses números que estão soltos dentro do meu texto, dentro do meu contexto, dentro da minha questão. Eu estou vendo ali um 5, tem um 12. Então, o meu trabalho é entender 5 o quê? Professor, pelo que eu estou lendo ali é professor. Pronto, eu já tenho a primeira grandeza. Eu vou analisar a quantidade de professores. Tem um 12 ali também, professor. 12 o quê? Dias, professor. Então, eu já sei que eu vou comparar professor, relacionar uma determinada quantidade de professores com a quantidade de dias. Agora, vamos entender como é que isso vai acontecer? Ele disse para mim que uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, olha a pergunta, quantos dias levarão 30 professores para corrigir a mesma quantidade de provas? Você entendeu a pergunta? 5 professores corrigiram lá um montão de provas em 12 dias. Aí a pergunta, se fossem 30 professores, quanto tempo levaria para corrigir este mesmo montão de provas? Então, para ficar bonitinho, organizado, vamos pensar um pouquinho, vamos identificar as grandezas, professor. As grandezas que eu visualizei agora com vocês, que apareceu dentro do meu contexto, foi uma relação entre a quantidade de professores e o tempo em dias que esta quantidade leva para corrigir uma determinada quantidade de provas. A questão começou dizendo para mim que 5 professores levam exatamente 12 dias para corrigir umas provas. Aí a pergunta, professor, 5 professores são 12 dias. E se forem 30 professores? 5 professores são 12 dias. E 30? E 30? Professor, 30 professores? Eu vou chamar ali de X. Tá, professor. Cruz credo? Não. Calma, professor. Primeiro, o senhor acabou de dizer para mim que nós temos que verificar se o par de grandezas que eu estou analisando representa um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aí o senhor disse para mim o seguinte, vamos usar a regrinha das setas. Como é que funciona? Repita comigo. Eu aponto a seta sempre para o maior. Então, a gente começa olhando sempre, tá bom? Para a grandeza onde não tem X. Professor, tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de pensar? Tem. Eu estou apresentando aqui um processo, tá bom? Que eu criei. Eu acho que a maioria que já vem testando, que já vem acompanhando, sentiu que é mais prático. Eu acho, acredito que sim. Se você já sabe fazer de outro jeito, eu não quero que você mude a forma que você está fazendo, tá bom? Mas eu estou lhe orientando um outro caminho. Então, eu estou olhando ali, professor. Professores, olha comigo. Tenho 5, tenho 30. Quem é o maior valor? É o 5 ou é o 30? Professor, se meus enxergantes estão funcionando bem, o maior é o 30. O maior é o 30. O que é que você faz? Aponta a seta para o 30. Por quê? Porque é o maior. Por isso que eu coloquei a sistemática desse jeito. Não tem como tu esquecer. Ah, professor, não esquece mesmo não. Você aponta a seta para o maior, aponta a seta para o maior. Não tem erro, gente. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra grandeza. Eu vou ter que colocar a setinha. Só que essa setinha, ou ela vai apontar para o 12, ou ela vai apontar para o X. Mas, professor, eu não sei quem é o X. Aí é que cabe a você aquele questionamento lógico. Você vai fazer uma pergunta usando professor, usando dia. Você pergunta de onde não tem o X para onde tem o X. Como assim, professor? Raciocina comigo. E lá ele disse, 5 professores levam 12 dias para corrigir. Pensa comigo, você tem 5 pessoas e essas 5 pessoas vão levar 12 dias para corrigir as provas. Só que agora tu tem 30 pessoas, 30. Tem mais gente trabalhando. Você acha que como tem mais gente trabalhando, vocês acham que eles conseguem fazer esse trabalho mais rápido ou será mais demorado? Professor, se tem mais gente, o negócio vai andar mais rápido, professor. Consequentemente, eles vão terminar mais rápido, vai levar menos dias. Então, aqui, professor, eu não sei quem é o X. Mas pela lógica das coisas, estou vendo ali, 5 pessoas, 5 professor, levava 12 dias, professor. Agora, o senhor tem
30 professores, eles vão acabar mais rápido o serviço, ou seja, aquele X é um valor menor do que o 12. Ele é menor, professor, porque são 30 professores. Então, eu vou botar a seta para onde? Eu vou botar a seta para o 12 ou para o X? Professor, o senhor vai botar a seta para o 12. Por quê? Eu aponto a seta sempre para o maior. Professor, esse aqui as setas ficaram uma para cima e uma para baixo. Eu posso dizer aqui que este par de grandezas é um par de grandezas inversamente proporcionais. E, professor, é aqui que eu tenho que ter cuidado? É. Por isso que a gente pede que vocês não esqueçam que toda vez que vocês forem montar uma regra de 3, vocês se certifiquem se as grandezas que estão sendo trabalhadas na tua regra de 3 representam um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê, professor? Quando ela é inversamente proporcional, cuidado. Uma dessas grandezas você vai ter que inverter. De preferência, inverta a grandeza que não tem o X. Como assim, professor? Olha só, eu vou começar escrevendo a grandeza que tem o X do jeito que está lá, ó, 12 sobre X. Está vendo? 12 em cima, o X embaixo. É igual... Agora eu vou ter que escrever a outra grandeza. Você não tem ali 5 e 30? Como a grandeza é inversamente proporcional, na hora que eu for montar a minha regra de 3, esse 5 e esse 30 eu vou inverter a posição deles. Por que que eu vou inverter? Porque nessa daqui, o par de grandezas é inversamente proporcional. Então, ao invés de eu escrever 5 sobre 30, eu vou escrever 30 sobre 5, eu inverto. Quando é que eu vou precisar inverter? Se você verificar que o par de grandezas é inversamente proporcionais. Inverti. Agora eu faço a conta normal? Agora você faz a conta normal. Cruz, credo. Aplica a propriedade fundamental das proporções. Posso estar simplificando antes, quando possível, a minha proporção, não é? Eu posso estar simplificando o 12 com 30, ou 30 com 5, ou 5 com x, ou x com 12, que lá o hashtag simplifica, que eu expliquei para vocês. Em toda proporção, se eu tenho aqui A sobre B igual a C sobre D, lembra lá, eu disse que você poderia tentar simplificar o A com C, se der, o C com o D, professor, se der, não é isso? Você pode tentar simplificar o D com o B e o B, professor, com o A. Lembrou? Então, eu posso tentar o 12 com 30, que dá para simplificar, professor. Dava para simplificar por 6. O 30 com 5 dava para simplificar por 5. Ou, se você não quiser, não é obrigado. Mas, a conta sempre dá maior. Eu posso fazer x vezes 30. Posso fazer 12 vezes 5. Eu sou obrigado a simplificar? Não. Mas entenda que se você não simplificar antes e diminuir a tua conta já de início, no final da questão, tu vai ter que simplificar de qualquer forma. Então, não tem como fugir da simplificação. Então, eu te aconselho a criar o hábito de, antes de você fazer o cruz credo, você simplificar. Que essa aí eu estou fazendo sem simplificar. Só para mostrar para você que realmente não é obrigado, mas é interessante. Então, x vezes 30, 30x. 12 vezes 5 dá 60. O 30 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 60 dividido por 30. X é igual a 2 dias. Olha só. Quer dizer que 5 professores levaram 12 dias para corrigir um monte de prova. 30 professores conseguiriam fazer o mesmo serviço em apenas 2 dias. Então, a união faz a força. Tá vendo aí? Literalmente, a união faz a força. Prof, eu acho que eu entendi. Então, agora vamos fazer manualmente. Eu vou ler algumas situações, problemas, e a gente vai identificar, primeiramente, quem são as grandezas. Segundo, se essas grandezas representam um par de grandezas diretamente ou inversamente, para depois nós montarmos a regra de 3, tentarmos simplificar, após simplificado, produto dos meios pelos extremos. Então, vamos ver aqui. Ele diz para mim, em uma panificadora,
são produzidos 90 pães de 15 gramas. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos pães nós iremos conseguir fabricar? Quantos pães nós iremos conseguir obter? Professor, nessa situação aqui, as grandezas que ele está colocando para mim é a quantidade de pães. Deixa eu botar aqui a canetinha. Pronto. É a quantidade de pães com a massa, né, em gramas. Com as gramas, professor. Pronto, professor. Então, ele começou dizendo que 90 pães, dá para ser fabricado 90 pães se cada pão for um pão de 15 gramas, professor. A massa do pão. Ou seja, dá para fazer 90 pães de 15 gramas. Ele quer saber se o pão fosse de 10 gramas, fosse um pão menor, mais leve. Vocês acham que a quantidade de massa ia dar para produzir mais ou menos pães? Vai pensando aí. Para a gente não confundir, a gente vai começar colocando as setas, professor. Como que é a regra das setas? Eu aponto a seta sempre para o maior. Professor, quem que é o maior ali? É o 10 ou é o 15? É o 15, professor. Vou começar apontando uma setinha aqui para o 15, professor. Por quê? Porque ele é o maior. Agora, nós temos que tentar identificar se esse x aqui, professor, ele é um valor maior que 90 ou se esse x é um valor menor que 90. Agora, só é tu pensar. Você imagina, lá na panificadora, o cara fez uma quantidade de massa lá, não é, professor? E quando ele fazia, tá lá, pãezinhos de 15 gramas, toda esta massa deu para fabricar 90 pães. Se você diminui o tamanho, é como se você fizesse uma bolinha na mão, fez várias bolinhas de massa, professor, de 15 gramas, deu para fazer 90 gramas. Agora, se as suas bolinhas de massa fossem de 10 gramas, é menor, não é? Você acha que a gente ia conseguir fazer mais de 90 pães ou menos de 90 pães? Professor, se o pão for menor, para o mesmo tanto de massa, a gente vai conseguir fazer mais de 90 pães. Quando o pão tem 15 gramas, o senhor conseguiu fazer 90 pães. Já quando o pão é de 10 gramas, a gente consegue fazer mais pães. Então, aquele X, eu não sei qual que é o valor dele, mas eu posso concluir que é um valor maior que 90, obrigatoriamente. Então, o que é que eu vou fazer? Se o X é maior do que 90, eu aponto a seta para o maior. Olha só como foi que as setinhas ficaram. Ficou uma para baixo e uma para cima. Ou seja, esse par de grandezas aqui representa um par de grandezas inversamente proporcional. As grandezas, pães e gramas, são grandezas inversamente proporcionais. E, professor, é aqui que o senhor pediu que eu tivesse cuidado, né? As grandezas, elas deram inversamente. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o senhor disse que uma delas tem que inverter. Apenas uma delas. Tanto a do X como ou a do X, ou a que tem o X, que é pães, ou a massa em gramas. Quem escolhe é você. Eu, particularmente, peço que vocês invertam, tá? A grandeza que não tem o X. Então, a gente começa escrevendo a grandeza que tem o X do jeito que está lá, ó. 90 está para X, assim como. Agora, aqui tem a outra grandeza. O senhor tem ali o 15 e o 10. Só que aqui a gente verificou que esse par de grandezas é inversamente proporcionais. Então, esse 15 e esse 10, eu vou ter que, inverter, professor. O senhor vai botar o 10 em cima e o 15 embaixo. É só esse o meu cuidado, gente. Verificar, antes de fazer a minha conta, se o par de grandezas ele é inversamente ou ele é diretamente proporcional. Caso seja inverso, você vai inverter
Você vai inverter a grandeza que não tem o x. Posso estar tentando simplificar antes, mas não é obrigado. Eu é que gosto, olha. Eu posso simplificar esse 90 e esse 10 numa proporção. Ambos dão para dividir por 10. 10 dividido por 10 sobra 1. 90 dividido por 10 sobra 9. Olha o quanto que diminuiu a minha conta. Eu vou multiplicar quem sobrou. Vou multiplicar o x vezes 1, não mais x vezes 10. E vou multiplicar o 15 com o 9, não 15 vezes 90. Isso já diminui significativamente a minha conta. Então, vai ficar x vezes 1 dá x, que é igual 9 vezes 15, que dá exatamente 135. Tá aí, gente. Quando esta panificadora fazia pães de 15 gramas, ela conseguia fazer 90 pães. Quando essa panificadora está fazendo pães de 10 gramas, ela vai conseguir fazer mais pães, ela vai conseguir fazer exatamente 135 pães. Vocês entenderam? Vou para outra, vamos lá. E aí? Mesma coisa. Você vai ler a questão, você vai identificar quem são as grandezas, você vai escrever, você vai montar e você vai verificar se o par de grandezas envolvidos na tua situação problema, eles representam um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Deixa eu ler aqui com vocês. Um muro de 12 metros, que foi que eu orientei, eu vou olhando os números logo, ó. Isso aqui é o tamanho do muro, não é, professor? Então, ele já vou anotando, ó. Professor, já sei que tem muro na jogada. Muro em metros. Um muro de 12 metros foi construído. Aí apareceu um outro valor aqui, professor. A outra grandeza é a quantidade de tijolos, professor. Um muro de 12 metros foi construído com 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, quantos tijolos serão necessários? Montei. Agora, para a gente ter certeza se é diretamente ou inversamente, eu posso estar me utilizando daquela regrinha das setinhas para facilitar. Mas se você já conseguir associar as duas aí e conseguir verificar no olho se é diretamente ou inversamente, tranquilo. Se não, eu vou colocar as setas. Como é que funciona mesmo a regrinha das setas? Professor, eu aponto a seta sempre para o maior. Então, eu vou começar olhando ali para o muro, para a grandeza muro, professor. Você tem o 12, se eu tenho 30, quem é o maior? Para mim é o 30. Então, vamos lá apontar a seta para o 30. Por quê? Porque é o maior. Professor, sempre eu posso fazer desse jeito? Sempre. Eu aponto a seta para o maior. Repita, eu aponto a seta para o maior. Agora, eu vou ter que apontar uma seta ali na segunda grandeza. Ou a seta vai ficar apontada para o 2.160, ou a seta vai ficar apontada para o x. Então, o nosso trabalho aqui é fazer lá uma perguntinha para a gente mesmo, um questionamento lógico. Raciocinar, gente. A gente raciocina da grandeza que não tem o x para a grandeza que tem o x. Então, pensa comigo. A questão disse para mim que um muro de 12 metros gasta 2.160 tijolos. Pensa aí, raciocina. Se o muro é de 30 metros, vai dar aquele x. Para fazer esse muro de 30 metros, você acha que você vai gastar mais de 2.160 tijolos ou menos? Professor, é mais muro, né? É 30 metros de muro, outro é 12. Então, com certeza, é lógico que tem que ser mais tijolos, professor. Então, x aí, você concorda comigo? Que é um valor maior do que o 2.160? Concorda, não é? Se o x é maior, não sei quanto que dá, mas eu sei que é maior, tenho certeza que é maior. Então, eu vou apontar a seta para ele. Por quê? Porque ele é o maior. Olha como foi que as setas ficaram. As setas, neste exemplo, ficaram no mesmo sentido, professor. Então, isso me garante que muro e quantidade de tijolos representam um par de grandezas diretamente proporcionais. Professor, preciso me preocupar quando é diretamente? Não. Você vai montar do jeito que está aí. Você vai botar
2.160 para x. Eu sempre começo escrevendo a grandeza que tem o x, tá bom? E eu queria que vocês também fizessem a mesma coisa. É igual, aí lá você não tem 12 sobre 30? Escreve 12 sobre 30. Precisa inverter? Não. Não precisa você inverter. Por que, professor, que não precisa inverter? Porque as grandezas são diretamente. O meu cuidado em estar verificando se o par de grandezas é diretamente ou inversamente é para verificar, basicamente, se é inversamente, para a gente ter que inverter. Porque se ela não for inversamente, tá legal, você faz aquele cruz credo lá, ó. Fazer esse vezes esse vezes esse e faz a tua conta. Agora, eu acho que você percebeu que os valores aí estão grandes, não estão? Você vai ter que fazer 12 vezes x é igual a 2.160 vezes 30. Vamos tentar simplificar? Deixa eu reescrever aqui a proporção. Ficou 2.160 sobre x é igual 12 sobre... Olha só. Eu posso tentar simplificar devagarzinho. Tipo, o 2.160 e o 12, eu sei que eles dão para dividir por 2. Eu sei que eles dão para dividir por 4. Eu sei que eles dão para dividir por 6. Sabia? Professor, eu sei que dá para dividir, eu acho que até por 12 mesmo. Eu acho que dá por 12. Se dá por 6, dá por 12. Com certeza. Professor, se o senhor dividisse 12 dividido por 12, sobrava 1. Ah, professor, não sei quanto é que dá 2.160 dividido por 12, não. Pega uma folhinha de rascunho. Eu simplifico antes. 12 vezes 1, 12. Para 21 sobra 9. Não dá para dividir por 6. Baixa aqui. Não dá para dividir por 12, baixa o 6. 12 vezes 10 dá 120. Passou. Eu acho que é 12 vezes 8. 12 vezes 8, professor, dá 96. Para 96, nada. Tinha aquele zero. Professor, aqui dá 180. Já diminuiu muito, professor. Eu podia ter dividido por 2? Poderia. Aí você ficaria, era 1086, você dividia por 2 de novo. Ia ficar 543, já tinha diminuído um pouquinho. Aí você simplifica até onde você achar que já está bom. Aqui eu simplifiquei ao máximo a minha proporção, aqui, a minha regrinha de 3. Agora eu vou só multiplicar. Vai ficar x vezes 1 dá x, 180 vezes 30, que foi o que sobrou. 3 vezes 8, 24. 5, 4. Olha aí, gente, para fazer aquele muro de 30 metros, serão necessários 5.400 tijolos. Você viu aí que o meu trabalho... Professor, e se eu não quiser simplificar? Gente, como eu falei anteriormente, a simplificação ela é optativa. Agora, se você não tiver simplificado antes, você ia ter um valor grande, que para dividir esses valores grandes, você tinha que correr atrás da simplificação. Então, se o cara não simplifica antes, não quer dizer que lá no final ele não vai ter a necessidade de simplificar, ele vai ter a necessidade de simplificar sim. Olha só, para a gente fechar a nossa aula aqui. Você já pegou a manha aí em um banco? Constatou-se, faltou aqui um S, professor. Constatou-se que um caixa leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Então, peraí, professor, quais são as grandezas aqui que estão aparecendo? Quantidade de caixas... Não, tempo em clientes, não é isso? Tempo em clientes, professor. Vou botar aqui. Tempo em minutos e número de clientes. Ele disse para mim aqui, no tempo. Ele disse que em 5 minutos conseguem ser atendidos 3 clientes.
Ele quer saber qual é o tempo necessário para atender 36 clientes. Montei. Vou colocar a setinha. Não tem mistério na setinha. Já bato o olho aqui, professor. Apontei a seta para o 36. Por quê? Porque é o maior. Acabou-se. Agora eu vou ter que olhar para a grandeza tempo e vou ter que ver se eu vou apontar a minha setinha por 5 ou por X. Aí você tem que raciocinar comigo. 3 clientes leva 5 minutos. 36 clientes. Olha a lógica. Você acha que vai dar mais de 5 minutos ou menos de 5 minutos esse X aqui? Prof, 3 clientes levou 5 minutos para ser atendido. 36 clientes, lógico que vai demorar mais. Então, o X ali, professor, é mais do que o 5. Então, eu aponto a seta para ele. Por quê? Porque eu aponto a seta sempre para o maior. Ufa, professor, já vi que as setas têm o mesmo sentido. Então, este par de grandezas, que é o tempo e o número de clientes, representa um par de grandezas diretamente proporcionais. Você entendeu? Professor, não preciso me preocupar, monta a minha proporção do jeito que está aí, professor. Vai ficar 5 está para X, tá aqui, ó, do jeito que está aqui, assim como 3 está para 36. Você vai lá fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. Era interessante que você tentasse simplificar antes, não é obrigado. Aqui você ia fazer. Se você não quiser simplificar, você ia fazer 3 vezes x vai dar 3 vezes x vai dar 3x, que é igual 5 vezes 36, aí se você não souber de cabeça, tinha que fazer a conta. Dá 180. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 180 dividido por 3 vai dar 60. Olha aí, ó, para atender os 36 clientes, vai levar 60 minutos. Ou, se você preferir, 1 hora. O que é que facilitaria a minha simplificação? O tamanho da tua conta. Se você optasse em simplificar, 5 sobre x, 3 para 36, eu simplificaria esse 3 e esse 36. Por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 36 dividido por 3 dá 12. Olha como ficou menor a tua conta. Ficou x vezes 1, 5 vezes 12. Foi mais rápido? Professor, x vezes 1 dá x, 5 vezes 12, o mesmo. 60 minutos. Deu certo? Estou deixando a atividade para vocês aí no material, tá bom? Cabe a vocês agora treinar. Na próxima aula, você traz qualquer dúvida. Pode ser? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite, fica com Deus. Vai estudar aí, traz as dúvidas, não vai esquecer. Até porque regra de 3 vai estar presente durante toda a tua vida escolar. Tu vai usar no ensino médio muito nas ciências. Já já vocês vão estar estudando a física e a química. E olha quem vai te ajudar. Regra de 3. Qual que é o cuidado? Verificar se é diretamente ou inversamente. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!